Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Para um filme é importante que tenha um mocinho, mas também é importante que tenha um vilão pra gente poder lembrar dele, poder falar o grande problema que o nosso herói enfrentou. E existem até casos em que o vilão é mais popular do que o herói, como é o caso de Hannibal Lecter em Silêncio dos Inocentes, o Coringa em Cavaleiro das Trevas. Todo mundo lembra do palhaço. Mas também existe o oposto, e muitas vezes um filme pode até ter heróis muito memoráveis, mas acaba tendo um vilão que, cara, você pensa no filme, pensa, e na real você não consegue nem lembrar quem era o vilão desse filme. E é exatamente isso que nós veremos hoje aqui no canal Piuí, 5 filmes em que ninguém consegue se lembrar quem é o vilão. Quem que é o vilão do Piuí? Ah, lembrei, é quem não deixa like. Olha só como é fácil lembrar de você. De você mesmo. Babaca. Errar uma vez é normal. Errar 2 vezes é burrice. E vou dizer uma coisa, na aula de burrice o Simon Kinberg pegou a fila 200 vezes, porque ele conseguiu pegar a história Fênix Negra, uma das melhores histórias dos quadrinhos, e errar 2 vezes. Incompetente do mês. E é você. Exatamente, o Simon Kinberg foi o roteirista de X-Men O Confronto Final, filme de 2006, que foi a primeira adaptação de todo esse arco da Fênix Negra. Como a gente sabe hoje em dia, esse filme não deu muito certo, foi muito mal recebido por críticos, por fãs, e aí os X-Men pareciam até que estavam indo para o seu fim. Mas não, eles reviveram nos cinemas, começou lá com X-Men Primeira Classe, aí teve toda uma nova geração de heróis e o Simon Kinberg fez parte disso, porque ele foi o roteirista de X-Men Apocalipse e X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E aí, quando chegou a hora de adaptar a história de Fênix Negra, ele parecia uma boa opção, porque ele já tinha experiência com os X-Men e principalmente ele já havia aprendido como não fazer uma adaptação desse arco inteiro. Então, ele não só foi o roteirista, como ele também foi diretor de X-Men Fênix Negra. E aí, meu amigo, ele não errou como da última vez. Ele errou mais. Nessa versão da história, a Jean Grey, que é interpretada pela Sansa de Game of Thrones, acaba sendo infectada com uma espécie de entidade cósmica que assume o corpo dela e começa a desbloquear o potencial dela, entendeu? Faz um overclock no poder, mas também mexe com a cabecinha dela. Ela começa a fazer um monte de traquinagem. Foi de base... E a Jean Grey fica completamente descontrolada, então a grande ameaça desse filme é justamente o descontrole dela. Acontece que talvez você não se lembre, mas esse filme aqui também tinha um outro vilão. Oi? Que assim, é muito difícil de lembrar quem era, mas era a Jessica Chastain de cabelo branco. Oi, meu chapa. A Jessica Chastain de cabelo branco aqui é a Vuk, ela faz parte de uma raça alienígena, que era pra ser Skrull, mas aqui é outra raça, por causa da Marvel e tal, rola aquela treta. E aqui ela começa a influenciar a cabecinha da nossa Jean Grey, falando: faz maldade, não declara imposto de renda, o leão não vem atrás, rebaixa teu carro, deixa dislike no Piuí. Fala um monte de maldade no ouvido da Jean Grey. Só que assim, essa vilã, ela era pra ser imponente, ela era pra ser maldosa, e essa personagem tem como atriz a Jessica Chastain, que é uma excelente atriz, mas o roteiro não ajuda, né? Não, o roteiro não ajuda, essa personagem tá completamente esquecida, no fim das contas a gente acaba se lembrando desse filme, muito mais tendo a Jean Grey como a principal vilã, a principal ameaça, ou essa entidade que acabou possuindo ela. E acaba que é difícil de se recordar dessa personagem Vuk, porque além de o roteiro não ajudar, a Jessica Chastain também parece que ela tomou um frasco de Rivotril pra estar aqui, porque ela tá com menos expressão que a Courtney Botox, ela tá completamente parada nesse filme, blasé, e é difícil a gente terminar de assistir ele e depois de um tempo acabar se lembrando dessa personagem. Realmente parece um filme que nem vilão tinha, entendeu? Que o vilão era a entidade e uma grande luta dos X-Men para tentar salvar a Jean Grey. Sabe quem é o verdadeiro vilão desse filme? Simon Kinberg. Esse aí é criminoso. Esse aí é um criminoso, espero que fique bem longe dos mutantes, viu? Vai ser preso, porque é um criminoso. Em 2016, a saga do espião britânico recebia um novo filme. Isso mesmo, Cassino Royale mostrava o nosso querido James Bond. E vou dizer uma coisa, tá? Cassino Royale deve ser um dos, se não o melhor filme de 007. É muito forte essa aspa. Por conta da excelente recepção que Cassino Royale teve, muita expectativa foi criada
para sua continuação. Tava todo mundo no hype. Esse filme de 2006 foi realmente muito memorável, muito bom. E aí, quando chegou 007 Quantum of Solace, a gente tava empolgadaço, mas recebemos um filme que não era nem de longe tão bom quanto o anterior. Complicou. Aqui o James Bond está enfrentando a organização criminosa Quantum, que tem ali um capanga, o tal do Dominic Green. Ele tá tentando desmantelar o governo da Bolívia. Tá rolando toda uma treta, o James Bond é enviado, ele se infiltra ali, ele conhece uma mulher que ajuda ele. E assim, na parte da ambientação, na parte da ação, esse filme consegue até mandar bem porque ele meio que mantém a régua do primeiro. Mas quando a questão é história, personagem, o que é esse vilão desse filme? Quem é você? É difícil lembrar do Dominic Green. Nesse caso aqui, um dos motivos é o fato de esse vilão ter muito pouco tempo de tela, então ele pouco aparece. Quando aparece, pouco faz, e no fim das contas, em boa parte de 007 Quantum of Solace, o que a gente assiste é James Bond fazendo correria. A gente não sabe exatamente o que ele vai fazer, qual vai ser o próximo passo, aonde que ele tá querendo chegar, mas ele tá numa correria, ele tá numa ação, e isso acaba divertindo, porque como o Miguel falou, a ação é bem executada. Mas de modo geral, esse filme é bem inferior com relação ao anterior, e um dos grandes motivos para isso é a ausência de um vilão minimamente interessante. Se não é pra ser do meu jeito, também não quero de jeito nenhum. E vou dizer uma coisa, tá? Na lista de pecados capitais, fazer um vilão ruim em 007 é um dos maiores pecados, porque essa saga tem vários vilões, eles sempre têm alguma coisa muito marcante, uma cicatriz. Eles não necessariamente são bons, mas eles são memoráveis. Talvez eu me fiz entender mal, não tem que ser bom, mas pelo menos tem que ser memorável. Você tem que lembrar dele, porque ele sempre tem essa parte visual que faz chamar a atenção. Mas esse Dominic Green aqui, parece que eu encontrei esse cara ontem no mercado. Ele tava comprando 1 quilo de patim e tava elogiando o preço. Não tem dinheiro nem pra pagar meu aluguel inteiro. Mas esse filme aqui também sofreu bastante por conta de o anterior ter sido tão bom, né? Aí criou esse hype e quanto maior o hype, maior a decepção. Mas pelo menos esse aqui ser ruim também diminuiu o hype para a sequência que veio, o Skyfall, e foi muito boa. Quanto menor o hype, menor a decepção. E a qualidade do Skyfall foi lá no céu, ó. Nos últimos anos, o pessoal tentou fazer filme de herói, assim, a dar com pau. Vários filmes de herói por ano, porque eles perceberam durante vários anos que era muito bom fazer isso porque enchia o bolso. Hoje em dia o pessoal tá um pouco cansado desse subgênero, mas no passado a gente teve bons expoentes, e com certeza um deles foi Deadpool. Que é um filme que acaba fugindo à regra desse padrão de heróis, trouxe uma ideia um pouco diferente, um personagem que tinha uma curva dramática muito inusitada para esse gênero, já que em vez dele ser um herói muito bondoso, passou por uma dificuldade, blá blá blá, não, ele é aquele cara merdeiro que acabou conquistando o coração de muita gente com um filme muito divertido que foi lançado em 2016, mas que tem um pecado, e esse pecado é um vilão do qual é difícil de se lembrar. Eu esqueci! Assim, temos nesse filme o Ryan Reynolds, um ator que já foi muito detestado no passado por se envolver em projetos meio paia, especialmente comédias românticas xixelentas, mas que aqui ele entrega uma parada diferente, esse humor, essa comédia, cenas de ação que tem muita violência, tem piadas ácidas, e isso acaba chamando muita atenção e é muito cativante ver esse personagem. E a relação dele com a namorada é muito boa também. Então quando o filme fica na relação da namorada com o Deadpool matando o capanga, é show de bola. Mas aí você tenta lembrar, mas quem que é o líder desses capangas? Não sei, sinceramente não sei. Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não? Infelizmente eu esqueci quem é o vilão, mas como a gente tem um roteiro aqui, eu pude me lembrar que é o Francis, veja só, porque o Deadpool, ele era esse cara que tinha um câncer terminal, recebeu um tratamento experimental e acabou ficando curado, porém completamente deformado. E como eles bem falam, parecendo um testículo. Like a testicle with teeth. E quem transformou ele nesse testículo ambulante foi o tal do Francis, que é exatamente o cara que o Deadpool quer capturar aqui. Lembra do Francis? Francis, sabonete aquele? Tem vários aromas diferentes. Eu gosto do Francis, sabonete é da hora, me lembra a infância. Bom, mas o Francis do filme eu sinceramente não lembro. Talvez ele é careca, mas eu não tenho certeza. E esse é um dos problemas desse filme, porque o vilão não é nem um pouco memorável, ele é extremamente genérico, a gente acaba nem ligando pra ele na verdade, né?
Ninguém gosta de mim! Mas assim, a gente também precisa ressaltar aqui os méritos do Ryan Reynolds como Deadpool, porque todas as vezes em que ele tá em cena e o Francis tá em cena, o personagem do Ryan Reynolds engole o Francis, entendeu? Ele se vê pequeno ali, ele realmente não consegue brilhar nem um pouco, nem por um momento. Tanto é que na continuação Deadpool 2 tivemos o Cable, que não é necessariamente um vilão, mas ele faz ali o papel de vilão na trama, né? E ele é muito memorável, né? Interpretado pelo Josh Brolin, eles conseguiram corrigir esse pequeno problema na trama. Aliás, no primeiro filme, inclusive, tem uma piada numa cena pós-crédito que fala que no filme seguinte o vilão vai ser muito melhor. E de fato, foi melhor e eles assumiram aí. Foi legal. Por isso que Deadpool é legal, entendeu? Assume as coisas logo e deu. Dwayne Johnson, com certeza, é um dos atores mais rentáveis de Hollywood, é um cara muito carismático, mas temos que ser sincero, assim, ele não é muito versátil, né? Tanto é que olha essa imagem aqui e, por favor, nomeie cada filme. Não dá, porque todos parecem o mesmo. As fotos são idênticas. Exatamente, todo mundo já está acostumado a ver Dwayne Johnson na selva. E hoje a gente está aqui para falar justamente sobre um desses filmes de Dwayne Johnson na selva, que é Jumanji, Bem-vindo à Selva, filme de 2017, que é um reboot daquele clássico dos anos 90 que fez muito sucesso, no qual um grupo de pessoas acabava indo parar dentro de um jogo de tabuleiro. Só que nesse reboot aqui, ao invés de ser um jogo de tabuleiro, eles deram aquela atualizada e agora é um jogo de videogame. E os personagens desse jogo são justamente as estrelas: Dwayne Johnson, Kevin Hart, o Jack Black. Grande Jack Black. What are you talking about? E a Karen Gillan. Eles são os personagens ali do game e tal, e eles entram no corpo e comandam ele dentro do jogo. E vou dizer uma coisa, é uma boa atualização dentro da história, faz sentido, era um jogo de tabuleiro, porque o mundo evoluiu e tal, e é um filme engraçado, que aproveita muito bem essa dinâmica do Kevin Hart com o The Rock, o nosso Jack Black fazendo piadinha. I am allowed to be upset. A Karen Gillan sendo a personagem que tem um pouco mais de consciência do que está acontecendo, então é um filme muito divertido. E nesse caso aqui, eu desafio você a lembrar quem é o vilão desse Eu filme. não lembro. Não tem como lembrar, não tem como. Quando você lembra de Jumanji, o vilão eles estão tentando sair de dentro do jogo. Não dá pra saber que esse filme aqui tem vilão, é impossível lembrar disso. E tem vilão? Tem vilão. Isso é verdade, sim. Meu amigo, aqui tem um tal do Russell Van Pelt, que é um cara que tá aí nesse game. Ele é um NPC na história, até tem essa parada que você pode levar em consideração, já que ele é um NPC, por isso que ele não é explorado. Mas assim, meu amigo, você já jogou videogame na sua vida, né? E o vilão, ele tem que ser minimamente memorável. Quando chega no final da fase de qualquer jogo de videogame, no final de uma fase, de uma etapa, enfim, a gente acaba tendo, né, o famoso chefão. E geralmente o chefão é memorável. Mas nesse caso aqui, sem ter uma imagem, sem ter uma lembrança, sem assistir um pedaço do filme, não tem como se lembrar desse cidadão. Esse aqui é um game sem vilão. I believe you have something that belongs to me. Eu nem sei quem você é. Assim, o filme é positivo, até porque ele leva em consideração legal. que o grande desafio ali é eles escapar da floresta. Os perigos estão na floresta. A floresta é o perigo em si. Então isso até que é bacana. Mas assim, como eles instituem que tem um vilão, ele tem que ser minimamente memorável, ele tem que ser minimamente usado na trama. E esse Russell Van Pelt, eu só lembrei do nome porque, novamente, estava aqui escrito no roteiro, senão eu ia passar dificuldade aqui. Recentemente o canal Piuí destrinchou todos os filmes de Missão Impossível aqui numa saga, onde a gente falou de todos eles, a gente entrou em cada vilão e tal. E a gente assistiu os filmes novamente para poder fazer isso. E aí a gente comenta em Missão Impossível 3 que tem um excelente vilão interpretado pelo Philip Seymour Hoffman, que a gente lembra dele até hoje, o melhor vilão da franquia. Só que logo na sequência teve Missão Impossível 4, Protocolo Fantasma, um dos melhores filmes da franquia, e para muitos o melhor. Só que tenta lembrar do vilão dele. Eu não consigo. E isso é muito curioso, porque todos os filmes de Missão Impossível, eles possuem momentos muito memoráveis. Seja uma cena do Burj Khalifa, seja o Tom Cruise pendurado num avião, seja um salto de moto que aconteceu no recente Acerto de Contas Parte 1. Esses filmes sempre têm algo pra gente se lembrar. Só que no caso de Protocolo Fantasma, que tem aquela que talvez seja a melhor sequência de toda essa saga, que tem todo um lance de espionagem
espionagem, o pessoal invadindo o Burj Khalifa, se passando por outras pessoas e tal. Cara, esse filme tem um vilão que não tem como você lembrar dele, não tem como. Só existe uma maneira, na verdade, de você lembrar desse vilão, que é o seguinte: no final do filme existe uma cena dentro de um estacionamento e ali acontece a batalha entre o Tom Cruise e esse vilão. Aí talvez a imagem você consiga lembrar dele, opa, é aquele cara lá com uma maleta. Não mudou porra nenhuma, seu merda! Não, você não vai lembrar do rosto dele, você vai lembrar da cena. Você vai lembrar da porradaria no estacionamento, do carro caindo, do Tom Cruise correndo, do Tom Cruise socando. Agora, qual rosto o Tom Cruise está socando? Você não tem como lembrar. É um rosto de algum russo genérico, aleatório e tal, é difícil. É o rosto do vilão do primeiro John Wick. Agora você vai lembrar, entendeu? Porque esse mesmo cara, no primeiro John Wick, apesar dele não ter ali uma grande participação, ele é o pai do playboy, o mafioso chefe. E aí você vai lembrar dele. Então é você. É verdade, agora eu lembrei dele. Foi difícil eu lembrar de outro filme para poder lembrar desse vilão. Ou seja, realmente, Missão Impossível Protocolo Fantasma tem um vilão muito esquecível. E esse é um dos fatores que faz pra mim que ele não seja o melhor filme da franquia. Porque se ele tivesse um vilão um pouquinho melhor, quer dizer, eu vou ser mais otimista, se ele tivesse o vilão do 3, nossa, aí esse filme aqui ia ser o melhor. E se ele tivesse o vilão do 3, a motoca do 7 e o avião do 5, nossa, dele ia ser o melhor de todos. Se eles juntassem todos os filmes num só, uma reedição, ia ser o melhor Missão Impossível de todos. Então é isso, Se ele tivesse o Thanos, podia ser o melhor filme de todos. As Joias do Infinito. E aí vem os mercenários pra ajudar o Tom Cruise. E o Vin Diesel, que a família é importante. Nossa, todo mundo de carro empinando, credo. Então é isso, pessoal. Se você tem um sonho, assim como Martin Luther King, deixa um like no vídeo agora mesmo, se inscreva no canal, marque o sininho e comenta aqui embaixo outros vilões esquecíveis. E tem uma coisa que você não pode se esquecer de fazer, que aí na descrição do vídeo ali tem vários links, inclusive um link pro PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que em breve vai mudar. Vai ter novidade no PeeWeeCast, é uma novidade bombástica. Vai ser em vídeo. É mais do que isso, não é só isso, tem mais coisas.